De um tempo para cá, em função de uma série de circunstâncias, tem havido um caminho de tentar mostrar que todos os elementos que envolvem a nossa sexualidade, envolva homossexualidade ou não, devem ser entendidos por outros fatores que não uma diretriz moral ou espiritual. E um dos caminhos que foi escolhido foi o que a gente pode chamar de determinismo biológico ou genético. Esses dias eu passei em frente a uma banca de jornal e tinha um artigo dizendo o seguinte: será que trair o cônjuge é uma questão genética? Isso por acaso estaria nos nossos genes? É uma ideia que a sociedade moderna, da modernidade em grande parte, considerou, é que aquilo que envolve a nossa sexualidade e uma série de outras coisas está completamente condicionado e definido pelos fatores biológicos e naturais. E houve todo um esforço de tentar provar o que não foi conseguido cientificamente, que o fator preponderante que definia qualquer inclinação à homossexualidade deveria ser visto do ponto de vista biológico e genético. Aliás, o argumento, por definição, ele é frágil, porque se fosse uma questão genética, com o tempo iria diminuir, porque pessoas nessa condição têm dificuldade de se reproduzir em grande quantidade, então isso deveria estar desaparecendo da história humana. Aí surge um outro caminho. Pode ser que a coisa não seja genética, se for genética ou biológica, não há o que fazer, porque a pessoa é assim. Mas a pergunta que se levanta é: será, presta atenção, ainda que, se a gente pudesse provar que há fatores, ou muitos fatores, ou fatores preponderantes, que definem um caminho na direção da homossexualidade, ou de uma heterossexualidade desvairada, onde a pessoa não tem qualquer controle, síndrome de testosterona sem fim, ou qualquer coisa parecida, ainda que isso possa ser visto como algo derivado da compreensão biológica ou da compreensão genética, por acaso isso seria desejável? É claro que se eu sinto uma raiva muito grande de quem me prejudicou, e vou para cima de uma pessoa e dou um soco no rosto dele, isso é compreensível, isso é explicável. Há vários argumentos biológicos nessa direção, mas você não é simplesmente um ser biológico ou genético. Mesmo que nem genética nem biologicamente isso tenha sido, vamos dizer, devidamente convencedor, a tentativa de explicar que a homossexualidade depende disso, ainda que fosse, isso não significa que seria bom e desejável para a pessoa. Portanto, a outra ideia que surgiu veio numa outra direção. Não é uma questão biológica ou genética, é uma opção que é derivada da experiência sociopsicológica da pessoa. A pessoa tem um desdobramento, tem uma caminhada na vida, e as suas relações internas na constelação familiar, antigamente vistas como problemáticas, depois vistas como não tão problemáticas, podem fazer que a pessoa venha a caminhar nessa direção, e há um certo determinismo, por causa do ambiente onde ele foi criado, do ambiente onde ele cresceu, a condição que foi imposta sobre ele na sua infância, ou sobre ela, e portanto, essa tendência se definiu, e a pessoa é assim, e não há muito o que se possa fazer, e houve toda uma caminhada na direção de dizer que essas pessoas deveriam estar na plena liberdade de agir assim, de ter a sua voz dominante. Esse discurso mudou ao ponto de começar-se a proibir e a impedir que qualquer outra voz, outro discurso, outra interpretação, numa sociedade como nossa, democrática, onde as pessoas têm opinião sobre tudo, sobre a monogamia, sobre a guerra, sobre a democracia, sobre a religião, se pode falar tudo sobre tudo e dar opinião, tentou-se caminhar numa direção em que qualquer discurso contrário a essa perspectiva deveria ser punido, numa espécie de quase nova mentalidade medieval que acaba questionando o uso da liberdade. É interessante que esses discursos também não foram suficientes, porque há pessoas que tiveram uma série de influências para agir assim, não são assim.
Há pessoas que até tiveram dificuldades com isso, depois apresentam uma vida diferente. Portanto, surgiu uma nova realidade, e essa é a que chega a nós hoje. E a questão da homossexualidade, que já nem é, que é uma coisa já arcaica, porque eu li há uns anos atrás que nós já tínhamos 11 tipos de sexo diferentes. Quando eu era mais novo, criança, tinha 2. Houve uma inflação sexual, chegou a 11, e mais recentemente, já ultrapassou de 100, se fala de alguma coisa entre 110, 115 tipos de modalidades de sexualidade diferentes, entre aquilo que a gente chamaria de homem e mulher. Veja que criatividade, daqui a pouco o pessoal chega no próton, no nêutron da discussão do assunto, né? O que aconteceu, como nenhuma dessas tentativas foi razoável, para, de fato, defender a ideia, surgiu uma outra opção que tem sido chamada ideologia de gênero, que começou a ter força a partir da década de 90, especialmente no mundo a partir de 1993, e que teve, talvez na expressão maior da sua maneira de entender, aquilo que Simone de Beauvoir disse, que ninguém é homem ou mulher, todo mundo deve tornar-se homem ou mulher. Essa ideia vai fazer o seguinte, dizer para a gente que a sexualidade está longe da biologia ou da genética, que a questão de gênero não se confunde com sexualidade. É um desdobramento do movimento feminista radical. Interessante o livro de uma radicalíssima feminina chamada Shulamit Firestone, quando ela diz que o grande problema era a ditadura da natureza, que as mulheres oprimidas, não só pelo patriarcado machista, mas pela natureza perversa, deveriam então dissociar completamente a sexualidade de reprodução e afastarem completamente a ideia de sexualidade de gênero. Daí surge a ideia então que você se torna homem ou mulher a partir da sua própria decisão. E aí a coisa é complicada, porque ser homem ou mulher virou uma construção cultural, uma construção sociológica. E esse tipo de ideia é que muitas pessoas que acreditam nisso, e pasmem vocês, existe uma ideia por trás disso, que é uma ideia quase religiosa. Existe uma espécie de visão, não nos homossexuais ou naqueles que estão ligados propriamente a dificuldades com esse tipo de coisa, mas com alguns idealizadores do projeto, que sugere o seguinte, que uma pessoa que não seja totalmente masculina ou feminina tem vantagem sobre as outras. Essa ideia de que alguém que não é tão masculino ou feminino é mais inteligente, é mais sensível, é mais capaz, é quase um tipo de nazismo, é um tipo de pessoa superior, uma espécie de elite, alguém que tem uma sensibilidade, aquela coisa, né, the queer eye for the right guy, é a visão da pessoa do meio do caminho que enxerga melhor. E o problema sério do mundo são os homens que são violentos e maus. Se todos os homens forem devidamente domesticados na sua efeminização, nós teremos um mundo pacífico, tranquilo e sem guerras. Essa ideia nunca foi experimentada em lugar nenhum. Ela é extremamente fantasiosa. Aliás, quem vê o mundo greco-romano, onde a violência está associada à imoralidade e também a uma conduta sexual absolutamente indefinida, vai descobrir que isso nunca será realidade em lugar nenhum. E, portanto, a proposta é a seguinte: existe uma cultura de influência cristã, existe uma maneira de entender tradicional, e as pessoas, para serem realmente livres, desde a infância, elas têm que aprender que ninguém é homem nem mulher, e tem que ter uma educação tentando dizer para essas crianças, e a proposta é que isso entre. Eu morei uns anos no estado de Massachusetts, na cidade de Boston, morei um tempo lá, e eu tive acesso a um material que era dado em aulas de saúde, em algumas escolas, e as aulas tinham historinhas do tipo, era uma vez um príncipe que não gostava de princesas, e assim a história prosseguia, tentando dizer para as crianças que talvez fosse interessante experimentar ser o outro lado. A coisa chega num ponto que
o conflito surge, porque não há como negar a objetividade da biologia. E quando então alguém percebe, ou entende, ou acredita, ou num momento da vida imagina, que o seu corpo não bate com aquilo que ele constrói na sua mente, antigamente isso era chamado de disfunção do entendimento, disfunção da realidade, a pessoa vai lá e troca de sexo. Meus queridos, ninguém, nunca um homem poderá ser uma mulher e nem uma mulher poderá ser um homem. É impossível. As hemácias contadas por centímetro cúbico de um e de outro são diferentes. Todo o organismo. Eu fiquei assustado recentemente, por isso que a coisa é preocupante, quando alguém chegou, um indivíduo travesti e quis ser atendido por um médico. O médico era ginecologista. E quando ele foi ser atendido, o médico disse: desculpa, eu não posso ajudá-lo, porque a sua situação não tem nada a ver, você não é uma mulher e aqui a questão biológica é outra. E ele ficou muito indignado, se sentiu agredido por essa rejeição, processou o médico e tudo indica que iria ganhar o processo por ter sido ofendido indevidamente. Isso é uma loucura. Nossa sociedade está perdendo as referências. Isso não faz o mínimo sentido. Se por um lado, a tendência do pensamento humanista e secularizado é uma tendência, atenção, de negação da liberdade, de dizer que você deve ser refém, ou da sua vontade maior de construção daquilo que você acha que é, sem se submeter às limitações da dimensão que a criação estabeleceu para a sua vida. Se você está dominado por uma suposta razão biológica ou sociológica que não pode ser alterada, a famosa frase, não existe uma pessoa ex-homossexual, há milhares de pessoas que contam o seu testemunho, a sua vida de mudança de caminho, o Novo Testamento vai numa outra direção. E vai numa outra direção por uma razão muito particular e especial. Primeiro, porque o Novo Testamento nunca nos ensinou, nem Jesus, que a gente deve destratar, discriminar ou maltratar qualquer pessoa por ser homossexual ou por qualquer outra coisa. Vai dizer que a prática da sexualidade é pecado. Alguns acham que isso é ofensivo, mas meus amados irmãos, se nós entendermos o que os reformadores entenderam, até as nossas orações são maculadas pelo pecado. O nosso entendimento do que significa pecado não pode excluir a prática homossexual, que o texto bíblico diz que não é projeto de Deus. O texto bíblico vai nos mostrar que, assim como pessoas que por uma série de razões podem ter tendências ou inclinação à homossexualidade, assim como outras têm inclinação ao adultério, à traição, ou a mentir, a roubar, a ter uma série de pecados, que essas inclinações continuam recebendo a rejeição do Evangelho como coisas pecaminosas que ofendem a Deus, mas que através do poder de Deus, da graça bendita de Cristo Jesus, o Evangelho nos dá uma esperança que nós podemos ir além de nós mesmos, nada está determinado sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que o nosso pecado é perdoado, que a nossa culpa é lavada, e ainda que eu tenha uma inclinação, todo mundo, a gente como muito religioso, costuma esconder a verdade, mas todo mundo tem luta na sua vida, todo mundo tem uma batalha com coisas específicas que é difícil, e Deus ama você e quer lhe dar vitória na sua caminhada. Eu fico feliz de ter visto e ajudado pessoas na minha vida, que tiveram lutas profundas com isso, e têm vencido através da graça bendita de Cristo Jesus. Eu nunca me esqueço daquele rapaz, que chegou na igreja desesperado, todo o corpo marcado com manchas, em alguns lugares sangrando, e disse: o senhor pode me ajudar? Eu falei: o que houve? É que eu tive uma vida muito promíscua, o meu companheiro morreu há alguns meses, eu estou com AIDS no estado avançado, e eu não tenho mais ninguém, não tenho como falar com a minha família, eu
fui expulso do lugar que eu morava, que a pessoa está com medo de eu contaminar tudo, eu não posso mais ficar na pensão, eu estou na rua. E eu fui falar com as pessoas da assistência social, e eles me disseram: você foi burro, você não soube se proteger, agora o problema é seu. Não me restou mais nada. O senhor pode me ajudar? A gente virou para ele e falou: Deus ama você. A graça bendita de Cristo Jesus. Recebemos aquele moço, auxiliamos ele o máximo possível, falamos do amor de Deus, oramos com ele, ele recebeu Cristo no seu coração, e ele caminhou na sua jornada até a sua despedida nessa vida. É verdade que as pessoas que reagem com ódio contra qualquer pecador precisam ler o Evangelho de Jesus. Nenhum cristão consciente, ao ver a situação de dificuldade de qualquer pessoa, pode reagir, senão com misericórdia e com oração, querendo que elas sejam restauradas. E de fato, tem gente que não consegue se aproximar do Evangelho, porque descobre que o problema que tem na sua vida, existe na vida de tanta gente religiosa. Mas é tão bom a gente saber, que é fato, que os nossos problemas existem, eles são sérios, e muitas vezes isso pode envolver uma inclinação na direção da homossexualidade, cuja prática e estilo de vida não irá abençoar a nossa vida, porque não é o nosso projeto primeiro. Nós vivemos num mundo doente, nos deram um espelho, até a banda Legião Urbana sabia disso, está tudo trocado. Há muita coisa natural na nossa vida, que pode ser mortal. Graças a Deus, porque essa palavra que diz que tudo isso é tão ruim, vai dizer que Deus nos ama. E meus queridos irmãos, só o povo de Deus para limpar o lixo sujo desse mundo. Só o povo cheio de amor é que pode mostrar esperança. E graças a Deus, porque na Escritura ninguém, diferente do que se poderia imaginar, precisa ser dependente de qualquer tipo de determinismo. A coisa mais extraordinária, que isso que me encanta ler a Bíblia, é que Deus só faz coisa especial com gente que não vale nada. Deus só usou gente que foi triturada por completo. Lê a genealogia de Mateus. Parece que Deus faz questão de separar as pessoas que a gente nem queria dizer que a gente conhece. E ele age. Ele vai enfrentar a pior decadência espiritual e moral da história de Israel por um profeta que parece ser bipolar. Se tivesse hoje, estava entre o Gardenal e o Lexotan. E que o costume dele era pedir para morrer. E Deus usa Elias para fazer diferença. Eu tenho visto gente que passou por situação terrível na sua vida. E que lutou com tanta coisa, com vício, inclusive com a homossexualidade. E às vezes, eu vejo algumas dessas pessoas dando fruto no reino de Deus, e às vezes sozinho. Eu até choro de alegria dizendo, como é que Deus faz coisas tão especiais. Não é aceitável que a gente caminhe na direção de uma ideologia de gênero. Como igreja, politicamente, a gente precisa mobilizar para preservar as nossas crianças de não receberem esse tipo de influência, porque isso é ruim. A gente deve pregar, proclamar e viver família conforme os conceitos da Bíblia, e a gente ao mesmo tempo deve ter um coração de graça e de amor, disposto a amar todo mundo e proclamando a mesma liberdade, graça e poder do Evangelho de Jesus, que atingiu a nossa vida e com certeza pode atingir a vida de todos. Que Deus nos abençoe nessa noite.